Fala aí, meus caros amigos capitalistas! Tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a pior crise que pode acontecer na nossa carteira, no mundo dos investimentos, mas também pode se desenhar uma grande oportunidade. Tô falando da crise sistêmica, aquela que derruba toda a nossa carteira, todos os índices aí de bolsas, tanto aqui quanto lá para fora. Então não tem como a gente escapar, a gente simplesmente tem que saber lidar com a situação. E por que eu vou falar disso aqui nesse vídeo? Porque tá acontecendo uma série de tretas internacionais aí e a gente também vai passar por uma aqui e a gente vai ter que aprender a lidar com isso mais cedo ou mais tarde. Então fica aqui no vídeo que aqui eu vou te mostrar o que está acontecendo aqui no Brasil, o que está acontecendo lá fora, o que pode acontecer caso tudo se concretize, caso tudo vá para o pior lado possível. Então tem muita coisa ruim para falar aqui hoje. Fiquei preocupada agora. Espero que vocês fiquem até o final. Eu garanto que vocês vão aprender a defender a carteira de vocês contra as crises e contra o pior cenário que pode estar se desenhando, tá certo? Então galera, é isso aí e vamos lá. Então, galera, tomar um gole do meu coffee aqui. Que deselegante. O assunto é cabeludo hoje. Por onde que eu começo? Bom, galera, a gente tem uma série de acontecimentos aí, algumas tretas que estão acontecendo pelo mundo e isso aqui pode prejudicar demais a nossa carteira e a nossa vida como investidor. Também pode se desenhar uma boa oportunidade caso você esteja preparado para enfrentar, tanto psicologicamente aí, como também ter estômago para aguentar, porque não é fácil a gente ver uma queda, a gente vê a nossa carteira aí pelo ralo, aguentar firme e continuar aportando caso a gente identifique que seja o momento de aportar, né? Então a gente tem vários momentos. A gente tem o momento que a gente tem que aportar, a gente tem o momento que a gente tem que segurar, a gente tem o momento que a gente simplesmente tem que ficar olhando o cenário e ver como tudo vai se desenhar. Então a vida do investidor não é tão fácil como as pessoas acham, né? A gente está investindo em empresas, a gente não está investindo em uma cotação. Lucro passado não é garantia de lucro futuro. Não é porque a Magazine Luiza atingiu seus R$27 que isso aqui é só uma questão de pegar na baixa de novo e esperar subir. Não é assim, isso é uma empresa. Pode ser que ela nunca mais vai chegar àquele lucro, aquele crescimento que ela atingiu antes. Vocês estão me entendendo? Então a gente tem várias coisas que acontecem com as empresas. E isso aqui acontece por quê? Porque a gente tem sempre um cenário nacional, um cenário aqui no nosso país, e a gente sempre tem um cenário que está toda hora se desenhando mundialmente. Então a gente tem uma série de coisas que acontecem e estão sempre acontecendo. Então, por exemplo, aqui no nosso cenário nacional a gente tem as eleições. Porra, cara, na última eleição a gente teve um candidato que levou uma facada, cara, né? O Bolsonaro. Cara, quase mataram um candidato. Então, a gente tá chegando próximo aqui do final da corrida eleitoral e o que isso pode acontecer ainda? A gente não sabe. Sempre quando tá chegando perto do fim, se desenha uma treta maior. Ih, rapaz. E depois dos resultados pode acontecer uma coisa pior ainda. Vai saber se não acontece aí um golpe. Vai saber se o PT ganha e não afunda o país depois. Então a gente não sabe. Não tô aqui para discutir política. Eu tô aqui para discutir o cenário do que eventualmente pode acontecer. A gente tem uma guerra da Rússia com a Ucrânia que tá expondo tanto os Estados Unidos quanto a Ucrânia, quanto a Rússia e toda a Europa, tá? Então a Europa tá até o talo, tá até o pescoço comprometido com isso aqui tudo. Os caras estão fazendo sanções econômicas. O que são sanções econômicas? Sanções econômicas são meios econômicos aí através da canetada, né? Que fazem com que o teu parceiro comercial se ferre. Basicamente é isso. O país que quer fazer essa sanção com um outro país, através dos meios comerciais, através de negociação com commodity, negociação com tecnologia, toda a questão de importação e exportação, ela pode sofrer essa sanção econômica, onde a gente pode aumentar aí o preço para o nosso parceiro comercial, a gente pode parar de importar alguma coisa, parar de exportar alguma coisa com esse parceiro comercial que antes a gente tinha. Então a Europa, através de sanções econômicas, estão tentando ferrar com a Rússia. E os Estados Unidos também tá nessa, né? Então por quê? Porque ali os países da Europa, eles participam da OTAN, juntamente com os Estados Unidos, e isso aqui fez com que todos eles fossem aliados contra a Rússia. Só que a Rússia é uma grande potência bélica, mesmo não sendo a maior potência econômica, mas ela é uma potência bélica. Então ela tem muito armamento e armamento nuclear. E isso aqui torna eles um país muito perigoso. Então tá a Europa e os Estados Unidos aí tentando, através
através de sanções, ferrar com a Rússia. Só que o problema é que eles também são dependentes da Rússia. Então a Europa entrando nesse jogo tá saindo prejudicado também. A gente, pelo primeiro momento na história, tá vendo o euro abaixo do dólar. Isso aqui é uma coisa que não se via. O euro sempre foi uma moeda mais forte. Então a gente tá com os países europeus todos fragilizados com essa guerra. Os Estados Unidos também andou queimando dinheiro a rodo com o Covid-19. A gente tem lá um representante de esquerda, um presidente de esquerda que tá gerindo o país. Isso aqui, para uma economia considerada a economia mais liberal do planeta, isso aqui não é uma boa escolha. Tanto é que o pessoal já tá com saudade do Trump lá. Então a gente aqui na América do Sul, a gente tem 12 países, e desses 12 países, 8 países são países liderados por presidentes de esquerda. A gente só tem 4 países aqui com presidentes liderando considerados de direita. Isso aqui é uma questão, galera, não é se você gosta de direita, se você gosta de esquerda, se você gosta do PT, se você gosta aí do Bolsonaro, isso não importa. A gente tá aqui falando de economia, e para falar de economia, para falar de números, a gente tem que saber a real. Um país de direita, em 90% dos casos, se o cara não for corrupto, porque só porque ele é de direita não quer dizer que ele seja um santo. No contexto geral, historicamente falando, um país de direita, o seu governo é melhor, porque a direita, galera, é mais voltado para o lado capitalista, onde a gente tem o livre mercado, onde a gente tem aí facilitadores para as economias, a gente tem aí um gasto de governo mais controlado. Então a gente tem uma série de coisas do governo de direita que melhoram a nossa economia de forma geral. E a esquerda, pelo contrário, a gente tem um governo populista, um governo mais socialista, um governo que quer cada vez mais inchar a máquina pública, cada vez mais concursados, cada vez mais dependência do governo no país. Isso aqui normalmente deixa as empresas mais de lado, consequentemente o capital externo deixa de entrar no nosso país. Então isso aqui não é legal. E a gente está com a América do Sul quase toda governada por esquerda. Então onde é que isso aqui vai parar? A gente não tem bons históricos de países governados por esquerdas, assim como eu falei antes. Então eu não quero que o Brasil vá para esse lado. Apesar de a gente ter aí um setor agrícola muito forte, ser um país que produz muito, e o resto do mundo ele depende do Brasil pelo setor agrícola, a gente é um mercado consumidor e exportador muito forte. Mesmo assim, o governo pode quebrar o nosso país através de canetadas aí, através de populismo, através de rombos fiscais muito grandes, como foi a época aí do governo Dilma. Então isso aqui é bem preocupante e a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. Como se não bastasse, a gente ainda tem uma treta muito forte entre China e Taiwan. Então isso aqui, cara, isso aqui pode dar uma merda federal. Por quê? Porque Taiwan, ele é responsável por 90% de todos os semicondutores de maior qualidade do mundo. Você sabe o que é semicondutor? Cara, semicondutor vai a rodo numa placa-mãe de notebook, vai em carro pra caramba, cara, vai em máquina de lavar, cara, vai até em torradeira se bobear, semicondutor, vai em tudo que é eletrônico. Então a gente precisa desses semicondutores e quem praticamente distribui, quem fabrica esses semicondutores pro mundo inteiro é Taiwan. Você já pensou se estoura uma guerra lá e esses semicondutores não vão mais a mercado, não se produzir mais? Cara, isso aqui vai dar uma inflação horrível. Isso aqui pode ocasionar uma futura quebra do setor econômico mundial. É daqui pra pior, meu irmão. Então os Estados Unidos também tá metido nessa aqui, porque os Estados Unidos é um parceiro comercial aí de Taiwan e a Rússia é parceira da China. Então você já viu, né? A gente tem Taiwan protegido pelos Estados Unidos e novamente a gente tem a Rússia, que é parceira muito forte comercial da China. Então Rússia e China, Estados Unidos e Taiwan. De novo a gente tem um confronto direto aí entre a primeira maior economia do mundo e a segunda maior economia do mundo. Então isso aqui, galera, é muito preocupante mesmo. Pode estourar numa terceira guerra mundial? Pode, com certeza pode. O que a gente vai fazer? Vai fugir para as montanhas? Ué. Não adianta, né? A gente vai ter que continuar com a nossa vida, vai ter que continuar com os nossos investimentos. E claro que ninguém quer guerra, né? Eu não sei nem por que ainda existe esse tipo de coisa. Guerra não é benefício para ninguém. Termina com uma economia, sem contar nas vidas, né? Então a gente tem uma economia ferrada e uma grande perda de vidas. Então, galera, como é que a gente vai sobreviver a essa treta toda? Primeiramente, eu vou mostrar aqui para vocês como isso daqui acontece, tá? A gente tem aqui, ó, em 71, a gente tem um milagre econômico do governo militar. Isso aqui foi o golpe militar lá, onde o exército tomou conta do país e eles governaram o país por um tempo e depois eles passaram aí para a república de novo, né? Então isso aqui é um gráfico
gráfico que mostra o desempenho da bolsa marcado pelas grandes crises. Então olha só, aqui em 71 teve o boom, depois até 83 foi só crise da dívida e inflação. Não adianta de nada ter um baita crescimento e um rombo fiscal enorme que vem depois, né? Daí então, depois dessa crise e dívida, a gente teve o plano cruzado que criou esperança, né? Novamente um boom aí do Ibovespa, depois uma depressão novamente, lá em 87, então durou pouco tempo. Então a gente tem ali o plano cruzado, que foi a troca de moeda, depois subiu mais um pouco, caiu de novo, né? Depois a gente teve o plano real. O plano real estabilizou as contas e tanto é que a gente tem essa moeda até hoje. Depois a gente teve o efeito tequila, que é uma crise que aconteceu lá no México. Então vocês observem que tem crises aí entre os países que não tem nada a ver com o Brasil, mas por ser tudo muito globalizado, o índice e as bolsas, eles sofrem junto. Por quê? Porque as empresas que existem no Brasil normalmente são multinacionais, elas têm posições fora do país também, e assim sucessivamente. As empresas também que são de fora têm multinacionais aqui. Então, mexendo com uma empresa, às vezes num outro país, mexe com a empresa inteira. Depois a gente teve o otimismo global, né? A bolha da internet, a bolha de tecnologia, como a gente pode chamar. E logo depois a gente teve o medo Lula, que era aí um candidato de esquerda que teve uma grande chance de ganhar. E daí depois do medo Lula, ele acabou ganhando e levou o país lá pra cima. Isso aqui não quer dizer nada. Não quero puxar a sardinha pra lado nenhum, isso é muito complicado falar. Mas durante todo esse tempo aqui, o mundo, ele teve uma grande expansão. Isso aqui não foi só no Brasil, isso aqui foi no mundo, tá? Tanto é que todas as bolsas, se você puxar um gráfico aqui das bolsas mundiais, a bolsa ali de Nova York, a bolsa europeia, vocês vão ver que todas cresceram juntos. Então isso aqui não foi uma expansão só do Brasil. E depois teve a crise financeira global em 2008, a crise de subprime, foi a crise do setor imobiliário. Depois de 2008, a gente subiu de novo, chegou até os 114 mil pontos, onde é que tem aqui, ó, o Brasil decola. E depois a gente teve uma grande má gestão do governo do PT através da nossa queridíssima Dilma Rousseff, né? E lá em 2016 a gente bateu a mínima de novo, 39 mil pontos em 2016. Hoje a gente tá aí em cento e poucos mil pontos. Então você imagina que em 2016 a gente estava em 39 mil pontos. Então isso é uma queda de mais de 70% do Ibovespa se a gente fosse voltar lá de novo. Então, galera, o que eu quero dizer com isso aqui tudo? Crises sistêmicas, elas sempre vão aparecer. A crise sistêmica é quando tudo cai. O Ibovespa, ele é uma cesta de ações, né, que fazem uma média para a gente ter como benchmark. Então a gente pode comparar aí a nossa carteira com o benchmark Ibovespa, que são uma cesta com várias empresas de diversos setores que tem que seguir alguns critérios para poder entrar nessa cesta. Mas normalmente quando esse índice cai, a nossa carteira cai junto, porque ali tem vários setores, uns com peso maior, outros com peso menor, mas se aquilo ali cai, normalmente a nossa carteira não escapa. Então a gente pode ver que a gente tem diversas crises ao longo do tempo. E quando a gente acha que no Brasil tá tudo bem, estoura uma crise lá fora. Então não tem como escapar das crises. O que a gente vai fazer para ganhar dinheiro mesmo em crises? Primeiro, a gente tem que aprender a comprar em bons preços, né? Tem diversas empresas que estão sempre descontadas. Tem empresas que, juntamente com o Ibovespa subindo, elas sobem demais. E quando o Ibovespa cai, elas não caem tanto. São as empresas que têm alto lucro, que não têm um P sobre VP muito alto, são empresas que nunca deram prejuízos, empresas que normalmente pagam dividendos são mais defensivas, porque quando você tem uma crise, as grandes gestoras, as pessoas, os investidores normalmente vão para essas empresas que pagam dividendos, porque se acontecer de lateralizar esse índice por muito tempo, que foi como aconteceu aqui, ó, de 72 até 83, a bolsa praticamente não atingiu picos, ficou ali lateralizando. E o que tu vai ganhar se tu tiver o teu dinheiro preso durante tanto tempo se não sobe? Você vai ganhar dividendos nesse tempo. Então, quando a perspectiva é de lateralização ou de queda, os investidores sempre vão para essas empresas. Outra coisa, fundos imobiliários. Fundos imobiliários, se a gente puxar o gráfico do IFIX, vocês vão ver que ele não cai tanto e não sobe tanto, porque ele tem muito menos essa ciclicidade. Outra coisa, você pode investir em renda fixa também. Nesses momentos de crise, normalmente as taxas de juros são mais altas e o Brasil sempre foi muito generoso, por incrível que pareça, na questão do prêmio. Essa questão de juros real, o Brasil sempre fez um papel muito bom. Foi muito generoso com os investidores daqui para conseguir atrair capital externo.
Então a gente tem uma taxa de juros hoje que está 3% acima da inflação. Tem vários países que não pagam juros real, você ganha juros, mas você ganha baixa inflação. Então isso aqui não tem graça nenhuma, você está perdendo poder de compra de qualquer forma. Então, galera, nesses momentos de crise, como eu falei, a gente pode ter diversas oportunidades, mas também a gente tem que ter estômago para aguentar essa volatilidade toda. Eu mostrei aqui para vocês, para deixar vocês tranquilos, que normalmente quando há uma grande queda, depois a gente tem uma grande subida ou uma lateralização. Outra coisa, vocês já perceberam que a Bolsa de Valores já existe há muito tempo e nunca vai deixar de existir, porque isso aqui é essencial para as empresas se capitalizarem. A Bolsa de Valores é essencial para atrair investidores de fora do país e investidores nacionais também. Isso sempre vai ter. Então você não precisa ter preocupação com uma quebra da Bolsa de Valores. Ah, a Bolsa de Valores vai deixar de existir. Cara, isso nunca vai acontecer. Nem na Rússia, que está em guerra, isso não deixou de acontecer. Nem na Ucrânia, que está em guerra, isso não deixa de acontecer. Isso aqui só acontece se o país deixar de existir, tá? Então não adianta você tirar o seu dinheiro e botar na poupança porque vai achar que está mais seguro, porque não vai. Se você tiver muito medo, tire e coloque em Tesouro Direto então, porque se o governo não conseguir pagar, arcar com as suas despesas, com as suas dívidas, aí é porque acabou tudo mesmo. Então, galera, é isso aí pelo vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender essa volatilidade toda de mercado. Essas grandes crises sistêmicas, elas acontecem, sempre vão acontecer, e a gente pode estar mais perto de uma crise sistêmica do que a gente imagina. Então tem que ficar prestando atenção no cenário mundial. Um investidor tem essa obrigação. Geopolítica mundial, geopolítica aqui do nosso país. Isso aqui é importante. Se você quer ganhar dinheiro, tem que aprender a acompanhar notícias, sim. Tá certo, galera? É isso aí então pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, é isso aí. Um forte abraço e valeu!